Olha, primeiro, boa noite aí, prazer aqui estar conversando com vocês. Mas olha, essa coisa ainda está num certo compasso de espera, em função de que o PSDB está necessitando discutir, legítimo, com alguns setores internos que discutem a necessidade de uma candidatura do partido, já que é protagonista há muitos anos, em várias eleições, mas tudo me indica que nós teremos essa unidade em torno da candidatura da Simone Tebet. A questão da vice-presidência é algo que, se for ouvido, diria que não é o momento para isso. Se a gente analisar, não tem nenhum candidato ainda com vice. Talvez a exceção seja Lula, por uma escolha sua, em função de necessidade de fazer uma aliança com o PSB, problemas de São Paulo, mas que atendiam aos seus interesses, mas evidentemente não é o momento ainda para isso. E particularmente para nós, do Centro Democrático, até porque ainda não consolidamos nem a presidência, a candidatura à presidência. Então, vamos aguardar isso. Não sei do que o PSDB está imaginando, se tem um candidato. Fala-se no Tasso Gereissati, mas isso eu não tenho nenhuma confirmação sobre isso. Seria um grande nome, é evidente. Deputado, só para entender, ainda há uma possibilidade de o PSDB lançar um candidato à presidência da República, ou o senhor acha que ele está comprometido com a candidatura da Tebet e o Tasso seria o vice? Só queria entender qual que é a articulação. Não há. A articulação é o apoio a Simone Tebet e a maioria, mas existem aqueles que defendem uma candidatura própria. São amplamente minoritários, mas isso, de qualquer forma, gera ainda discussões. Isso não pode ser feito de cima para baixo, tem que estar discutindo, e isso leva um certo tempo. E, por outro lado, há alguns interesses locais, regionais, que podem, nesse momento, inclusive, ser resolvidos ainda em momentos de não batida de martelo. Então, isso, por exemplo, no Rio Grande do Sul, tudo caminha, eu acho, para ter um grande acordo nas eleições locais para governador. Então, eu acho que estão ainda nesse tipo de discussão. É o chamado tempo da política. Com a federação do Cidadania com o PSDB, o Cidadania e o PSDB têm que marchar junto com o mesmo candidato a presidente, né? Para o Cidadania está muito claro que é a Simone Tebet. Isso acha que é ala minoritária no PSDB. Os entraves aí são no Rio Grande do Sul, eventualmente o PSDB está querendo apoio ao Eduardo Leite, também quer que o MDB e o Cidadania apoiem em Minas, Pernambuco. Como é que o Cidadania está nessa composição? Olha, o Cidadania aponta os seus caminhos, as suas escolhas, mas evidentemente que vai ter que seguir junto com o PSDB, porque a federação implica nisso. Então, nós vamos ter que caminharmos juntos, seja em Pernambuco, já estamos, seja em Minas, que ainda não estamos, e no Rio Grande do Sul, que tivemos juntos com o governo Eduardo Leite, os três partidos, ou seja, é possível lá no Rio Grande do Sul isso também se confirmar. A nível nacional, evidentemente, nós vamos estar juntos com o PSDB, seja qual for a decisão do PSDB. Tudo indica que será a decisão de apoio, até porque já tivemos previamente esse indicativo, a Simone Tebet como candidata. O senhor esteve... Perdão, Kennedy. O senhor esteve no evento ali de lançamento oficial da pré-candidatura da Simone Tebet, não é? Esses entraves no PSDB que hoje formam a federação com Cidadania, o senhor acredita que atrapalham a própria pré-candidatura da Simone Tebet ou desse bloco que as pessoas chamam de terceira via? Pessoas não, muita imprensa, né? Até porque a gente tem tentado chamar Centro Democrático, até porque terceira via é como se você tivesse duas vias preferenciais, e a gente prefere dizer que essas duas vias, que são mais polarizadas,
elas têm uma via ao contrário, são contramão. Talvez a via seja chamada terceira, mas esse é um detalhe, isso não é importante. Mas, olha, é evidente que seria muito melhor se nós já tivéssemos essa definição do PSDB. Naquilo que foi o indicativo anterior, é evidente que você está perdendo alguns dias de discussão, de organização de campanha, de unificação dos comandos de campanha, das equipes de campanha, até porque tanto o PSDB como nós, um pouco lá atrás, tínhamos os nossos candidatos, e é evidente, nessa busca da unidade, você terá que, no momento de confirmação, unificar também as equipes em busca de um programa comum. É claro que, se já tivéssemos decidido, hoje seria o dia inicial para esse encontro do PSDB, isso seria bem melhor para todos nós e acredito que até para o próprio desenvolvimento do processo. Mas mais uma vez, o tempo da política. A gente não faz como deseja, embora na música a gente diz que a gente faz o caminho, ou na poesia a gente faz o caminho ao caminhar. A gente caminha, mas de vez em quando tem que dar uma parada, analisar. Então, nós estamos aí num certo momento desse de paralisia. Mas, de qualquer forma, até hoje, até porque a paralisia, em função de uma morte de familiar da própria Simone Tebet, paramos um pouco tudo hoje. Ô, deputado, as convenções partidárias vão de 20 de julho a 5 de agosto, é um pouco aí esse tempo da política mesmo, para poder estabelecer ali as candidaturas formalmente, né? Os partidos têm que fazer essas convenções oficiais e formalizar os seus candidatos. Mas a gente está a exatos 4 meses da eleição. Estamos em 2 de junho, eleição em 2 de outubro. A gente se lembra de eleições anteriores. Nessa época, por exemplo, os candidatos que lideravam as pesquisas mantiveram essa dianteira até a eleição. Vou pegar o caso do Fernando Henrique, em 98, que se reelegeu contra o Lula. Em 2006, o Lula ganhou do Alckmin. E em 14, a Dilma se reelegeu ganhando do Aécio. E o senhor mesmo falou, a imprensa dedica um espaço muito grande à chamada terceira via. Por que há dificuldade para a terceira via conseguir votos, conseguir pontuar bem nas pesquisas? E por que se está estabelecida essa polarização entre o Bolsonaro e o Lula? Olha, primeiro que tudo, esse seu sumário profundamente equivocado, porque não foi bem assim. Em 94, Fernando Henrique, nesse tempo, ele estava bem abaixo. Lula era o favorito. E ali teve naquele... real, né? Exato, mas é isso. Então a vida tem isso. Você estava falando da eleição, mas vamos lá. Mas não, em todas elas. Em 18, antes da facada, nós não tínhamos certeza que Bolsonaro iria ter aquele desempenho. Então, não estou dizendo que a vida vai indicar, com um episódio dramático, o nosso desenlace da eleição. Espero que não tenha nenhuma tragédia. Mas tragédias aconteceram, inclusive, com o acidente de Eduardo Campos. E não vamos esquecer que Aécio foi para o segundo turno na última semana, para a gente não ficar. Até ali, a Marina parecia que iria ser a contendora da Dilma Rousseff. E não foi assim. Então, não temos nada definido, precisamos ter atenção, até mesmo que acontece, como aconteceu agora na Colômbia, que o que vai disputar com aquele que foi o amplamente majoritário, o PETA, quem vai é uma surpresa, que era alguém que não participou nem de debate, era uma figura até meio outsider. Então, eleição é sempre uma caixinha de surpresa. Mas o que é que a gente pode dizer? É que essa chamada terceira via ou centro democrático nunca teve um candidato, salvo Ciro, que tivesse consolidado. Até hoje não temos. Você não tem uma candidatura, pelo contrário, você começou com 6 candidatos. Vamos nos lembrar disso. Mandetta, nós tínhamos pré-candidatos. Então, isso veio num processo. Alguém pode até dizer, desde o ano passado,
demoramos, ainda estamos demorando, tudo bem, isso é uma questão de avaliação de cada um. Mas o fato concreto é que, para a sociedade, ainda não tem uma candidatura desse campo. E por que a polarização está estabelecida entre o Lula e o Bolsonaro? O que você acha que são os fatores que contribuem para isso? Não é fator, são os dois mais conhecidos, os dois, inclusive, que se retroalimentam. Né? Você precisa entender, por exemplo, que nós tentamos um impeachment e Lula tinha uma posição contrária, exatamente porque gostaria, como está acontecendo, que Bolsonaro fosse seu adversário. Isso é legítimo, claro. Estão imaginando que serão os polos que vão, e isso tem se recebido incentivo das redes, há uma radicalização que os dois promovem, como se fossem os grandes adversários. E se você analisar muito dessa pesquisa, há votos em Bolsonaro que o fazem porque não querem Lula de jeito algum. E também votos em Lula daqueles que não aceitam de forma alguma o fascista Bolsonaro. Claro. E por que a terceira via não conseguiu fazer um acordo com o Ciro Gomes, que tem 7%? O Ciro, inclusive, já foi do Cidadania, com a Cidadania do PPS. Por que não conseguiu com o Ciro? Olha, você falou de Ciro, que já foi do PPS, mas ele era do PPS, foi candidato, mas ele escolheu Lula. Quando a gente rompeu com o governo Lula, ele ficou com Lula. Né? Desde aquela época que estamos afastados. Agora é que ele tem uma postura aí, já desde 18, mas uma postura um pouco afastada de Lula, um pouco ou muito afastada. Tivemos algumas conversas, não tem porta fechada, mas tem muitas dificuldades, até porque o programa econômico de Ciro, o que ele pensa sobre isso, é muito de confronto com o que pensa a maioria das forças, inclusive nós, no Cidadania. Já éramos anteriormente divergentes dessa visão. E não é porque não é uma visão que nunca tivemos, já tivemos. O nacional-desenvolvimentismo era muito vinculado às forças de esquerda na América Latina. Só que o mundo mudou. Não adianta a gente ficar fazendo de protecionismo, desenvolvimento nacional nas fronteiras, num mundo cada vez mais integrado e globalizado, com cadeias produtivas globais, com o mundo da internet, com a economia cada vez mais integrada. A economia, inclusive, não mais do capitalismo industrial. Temos claramente uma superação desse processo. Então, há contradições, mas, de qualquer forma, continuamos, inclusive, abertos. Como você bem salientou, e você vai ter a confirmação exata do cenário lá quando for das convenções, no final de julho, início de agosto. De 20 de julho a 5 de agosto. 5 de agosto. Eu não sei até lá o que é que vai acontecer aí, eu não sei quantas ainda dessas candidaturas podem deixar de existir ou surgir, inclusive, até outras, sei lá. Muito bem, quero agradecer aqui a participação de Roberto Freire, presidente do Cidadania. Deputado, obrigado pela entrevista, pela participação aqui no UOL News. Um abraço, boa noite para o senhor. Boa noite, eu agradeço aí. Obrigado. Kennedy, continua aqui comigo para a gente analisar os assuntos dessa quinta-feira. Aliás, vou pedir para a nossa equipe colocar um destaque.